Olá, meu nome é João Quevegato e hoje nós vamos falar de racismo ambiental. Você conhece esse conceito? Sabe como ele pode impactar na vida da sua comunidade? O Jornal da Facom traz agora uma entrevista com o professor Bruno Milanês, do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica na UFJF. Ele é mestre em Engenharia Urbana e doutor em Política Ambiental. Ele também coordena o grupo Poemas, Política, Economia e Mineração, Ambiente e Sociedade. Bom dia, professor. Obrigado por conversar com a gente. Bom dia, João. Acho que a gente pode começar falando sobre qual que é o trabalho do Poemas e como que ele se relaciona com esse tema. Bom, o Poemas ele é um grupo de pesquisa e extensão, né? Ele envolve 8 pesquisadores em 7 instituições diferentes. Né? Eu sou da engenharia e a gente tem ainda pesquisadores da área de sociologia e geografia. A ideia principal do Poemas é discutir qual é o papel da mineração no país. Então, a gente discute tanto do ponto de vista ambiental, né, dessa relação com o ambiente, transformação da paisagem, do ponto de vista econômico, quando envolve desenvolvimento local e mesmo desenvolvimento nacional, e também o aspecto político, que é essa relação das corporações mineradoras com o Estado e os governos. Perfeito, professor. E você pode definir melhor o conceito de racismo ambiental? Bom, o conceito de racismo ambiental está bastante associado a um outro conceito muito forte, que é o de injustiça ambiental, que é mais comumente usado aqui no Brasil. A ideia de racismo ambiental ela surgiu nos anos 60, anos 70 nos Estados Unidos, a partir do movimento por direitos civis. Porque quando começam a ter movimentos lá, principalmente movimentos de vinculação a questionamento de injustiças associadas à raça e etnia, o que foi se percebendo com os estudos é que havia uma disposição de empreendimentos de alto risco ambiental, incineradores, aterros para resíduos industriais, em bairros que tinham maioria negra ou maioria hispânica. E isso, então, explicava que os impactos ambientais, os riscos ambientais não eram democraticamente distribuídos. Existia uma desproporcionalidade na exposição desses riscos. E no caso específico dos Estados Unidos, né, a componente raça era a variável que melhor explicava esse tipo de distribuição. Quando ele sai dos Estados Unidos e vai para outros países, esse conceito é misturado muito forte com o aspecto social, e daí surge a ideia de injustiça ambiental. Qual que é o tipo de impacto que essas comunidades sofrem por arcar desproporcionalmente com esses ônus? Essa noção da injustiça ambiental, né, o que ela mostra é que existe um descompasso entre quem toma decisão sobre determinado empreendimento, sobre determinada solução tecnológica e quem sofre os impactos dessa decisão. Então, normalmente, o que a gente vai ver é que a decisão de colocar, seja uma barragem, seja uma mineradora, seja um empreendimento poluidor, é tomado num lugar e o empreendimento vai ocorrer longe desse lugar. Então, quem toma a decisão não arca com ônus. Por outro lado, as pessoas que vão sofrer os impactos desse empreendimento, seja por poluição atmosférica, contaminação da água, perda do solo, essas pessoas elas não têm o poder, não têm a capacidade de influenciar as decisões. E é aí que a gente vai ver uma situação injusta. Quem arca com as consequências não consegue dizer nada sobre o que acontece. Essa população, de certa forma, acaba sendo invisibilizada nas decisões que são tomadas nos grandes empreendimentos, principalmente, ou nas políticas públicas. Você pode, para a gente materializar um pouco melhor, dar algum exemplo atual de... Posso trabalhar com 2 exemplos aqui. Dentro do poema, a gente trabalha bastante no debate do setor mineral. E uma coisa que a gente verificou foi que existe uma desproporcionalidade no risco associado à barragem de rejeito, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Então, se a gente pega e aí muito vinculado também à questão racial, que é bem forte aqui no interior de Minas. Então, se a gente pega, por exemplo, a barragem de Fundão, em Mariana, e a gente pensa nas comunidades que foram afetadas, né, Bento Rodrigues, depois Paracatu de Baixo, Gesteira e por último Barra Longa, a gente percebe que na distribuição de raça nessas barragens existe um gradiente de cor. Quanto mais próximo da barragem, maior o percentual de negros nessa comunidade. Então já destacam fortemente essa questão racial. Da mesma forma, cerca de 60% das pessoas que moram ao redor das barragens são pessoas negras, sejam pretas ou pardas, pelos dados do IBGE. Então mostra um pouco como no caso das barragens de mineração, é possível verificar essa desproporcionalidade do risco no caso da localização das barragens. Né? Para além disso, outro caso também demonstra bem, no contexto brasileiro, essa invisibilidade das comunidades atingidas, pode ser remetido à questão das queimadas agora que a gente viu na Amazônia. Né? Porque queimada, mesmo na floresta amazônica, ocorre em maior ou menor intensidade todo ano. Mas o que a gente vai ver? Que muitas das vezes os impactos ocorrem aonde? Na área rural, obviamente, né? E mesmo na área urbana, em Manaus, no Pará, em Boa Vista, localidades que estão fora, de certa forma, do oceano de decisão
nacional. No ano de 2019, por que as queimadas receberam uma atenção tão grande da mídia? Porque a fumaça chegou em São Paulo. Então, as pessoas que tomavam as decisões dos grandes empreendimentos, da expansão da fronteira agrícola, né, muitos consumidores de imóveis que não sabem se essa madeira é certificado ou não, ou dos consumidores da carne que é produzida ali, simplesmente eles tomam essas decisões e não sentem não se sentem responsáveis por isso. Não acham que causa impacto, longe dos olhos, longe do coração. Mas quando a fumaça chega a São Paulo, a população percebe, opa, tem alguma coisa errada. E isso faz com que a mídia preste atenção e ganha toda essa reverberação. Você acha que toda a interação entre esses grandes empreendimentos e essas comunidades, ela necessariamente é nocivo? Eu acho que da forma como a gente tem o sistema econômico funcionando atualmente, muito centralizado, né? E você pensar com, de novo, um poder desproporcional dos grandes grupos econômicos sobre o governo, né? sobre o Estado, na maior parte das vezes a gente vai ver esse tipo de atrito, esse tipo de desigualdade, né? Então, quando você quer, é importante a gente entender que essa componente racismo ambiental, ela não necessariamente está vinculada a uma ideia de maldade, no sentido de que os empreendimentos, o Estado vão buscar as comunidades negras e vão lá colocar os empreendimentos porque eles são ruins, ou porque eles não gostam de negros. Simplesmente é porque na Constituição da nossa sociedade, somente os grupos raciais, sejam negros, indígenas, quilombolas, tendem a ter menor representatividade e poder político. Então, quando uma empresa tenta colocar um empreendimento num bairro de classe média, ou num bairro de maioria branca, ou num bairro popular de maioria negra, a pressão que esses dois bairros fazem sobre o Estado, no processo de financiamento, no processo de licenciamento, na concessão da obra, é totalmente diferente. Então, acaba sendo mais fácil e mais barato colocar no bairro pobre de maioria negra do que no bairro rico de maioria branca. Então, como essa diferença é estrutural do nosso sistema, acaba que boa parte ou quase todos os empreendimentos se caracterizam por essa distribuição desigual dos ônus, né, e dos riscos associados aos projetos de crescimento econômico e aos empreendimentos. O que a gente podia estar fazendo diferente na sociedade como um todo e ajudando essas comunidades a se articular? É uma questão de opinião pública, como foi o caso das queimadas? É uma questão de reformas estruturais mesmo? Necessariamente uma questão de mudanças estruturais, né? É claro que a mídia, a opinião pública ajudam isso, mas elas sozinhas não vão dar conta. Antes de vir aqui para a universidade, eu trabalhei por 3 anos na Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, e lá a gente assessorava a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, né, que é exatamente um coletivo que envolve pesquisadores, movimentos sociais, organizações populares que sofrem injustiças ambientais e eles se articulam. A articulação que existe entre eles é o quê? De capacitação técnica, capacitação política, troca de experiências, troca de informação, né? E com isso, fortalecimento dessas redes de solidariedade entre os atingidos. Esse é um primeiro movimento, que a partir do momento que as pessoas percebem que elas não estão sozinhas e começam a atuar em rede, elas têm mais pressão de atuar junto aos estados, junto ao Estado, na verdade, seja no nível municipal, mesmo em alguns casos no nível federal, e tem uma capacidade mais também de mobilização, às vezes, das pessoas que não se sentem diretamente atingidas, né, mas que de uma forma ou de outra têm responsabilidade e podem, deveriam se solidarizar com as pessoas que estão sendo impactadas e com isso começar a questionar e mudar a estrutura de forma a evitar que esses riscos desproporcionais continuem sendo criados. Obrigado, professor, pela participação. Continue com a gente nas redes do Jornal da Facom. O programa sai toda quinta-feira, às 18 horas. Obrigado.